O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, Cicobi, Faesc e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Veja as atrações do programa de hoje. Comitiva do Grupo Hoteleiro Português Vila Galé, liderada pelo seu fundador e presidente, Jorge Rebelo, visita Santa Catarina e avalia possibilidades de investimentos no estado. Nós vimos 3 hipóteses com mais 2 alternativas possíveis e, portanto, uma ou 2 vão dar certo. O Encontro de Ideias, promovido pela DVB e a Fiesc, teve a participação do ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis. O tema do encontro foi o acordo Mercosul-União Europeia. É extremamente oportuno receber na Casa da Indústria Catarinense e nossa querida Fiesc ao ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis. Ele vai compartilhar conosco a visão de Portugal a respeito do acordo Mercosul-União Europeia. Vamos continuar com esses assuntos, mas agora vamos às informações de mercado. Mercado. Oferecimento Faesc, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Na 4ª missão portuguesa em Santa Catarina, o governo do estado firmou termo de cooperação para impulsionar investimentos de empresas portuguesas em Santa Catarina e de empresas catarinenses em Portugal. O ato ocorreu na Casa da Agronômica com a presença do governador Jorginho Melo e de autoridades de Portugal, incluindo o ministro da Economia, Pedro Reis. Esta é uma ambição que Portugal está a trabalhar com Santa Catarina, no sentido de reforçarmos não só os laços que unem a ambição de podermos crescer economicamente, mas também, sobretudo, colocarmos as empresas portuguesas e as empresas de Santa Catarina a trabalharem em conjunto. Queremos aproveitar este momento que vivemos em Portugal de crescimento, de política económica com estabilidade, com fiabilidade, mas também uma aposta muito forte no desenvolvimento e no crescimento económico que as nossas empresas podem ter. O caso da TAP, o facto de termos um voo direto, é um elemento muito importante para reforçar a conectividade e o aumento do fluxo turístico de Portugal para o Brasil e para Santa Catarina e de Santa Catarina para Portugal. E achamos mesmo que esse voo direto trouxe um incremento novo, muito forte, para esta relação entre os dois países. Temos já a informação que há investidores portugueses que querem, por força desta conexão, poderem vir a investir, inclusivamente a fazerem novos hotéis aqui em Santa Catarina. E agora o que vamos fazer com os empresários é, no fundo, dar esta vontade do Governo de Portugal poder, com o seu conhecimento, com a sua relação com a Europa, dizer ao Brasil e dizer a Santa Catarina que podem contar com Portugal para, a partir daqui, terem um lugar especial na Europa e no crescimento que queremos para todos. Nós estamos aqui hoje estreitando cada vez mais uma relação que já é de origem, não só do Brasil, mas como do nosso estado, de uma grande imigração de portugueses açorianos, e que teve um ponto alto para o Brasil e para Santa Catarina quando o senador Jorge Bornhausen foi embaixador em Portugal e durante 3 anos criou laços pessoais de amizade com os dirigentes portugueses. Hoje, a vinda do nosso ministro Pedro Reis, do secretário Pedro Machado, do Miguel Helvas, nosso embaixador honorário, ela é prova viva de que isto funciona. O voo direto que o governador Jorginho Melo abriu, ele faz toda a diferença. Então, a nossa visita lá, já com o voo da TAP, foi fundamental para que os portugueses dissessem: agora é hora de fazer essa grande aliança com Santa Catarina. Nós gostamos, amamos o Brasil, mas Santa Catarina é um estado que tem capacidade de desenvolver, até por semelhanças com Portugal, não só a língua, mas o tamanho, o número de população muito perto, PIB. É hora de nós fazermos uma grande parceria. E hoje nós estamos concretizando isso. Não é parceria diplomática, é uma parceria de negócio, de trabalho e de trocas na educação e na cultura.
Sebrae e Governo Federal lançam o programa Bem Cultivar, produção de alimentos saudáveis, para fortalecer a agricultura familiar na região sul. Nós temos que entender que a realidade que a nossa geração vive, ela traz desafios gigantes, como da inovação, da sustentabilidade, de uma economia globalizada, mas, sobretudo, de uma vida saudável. Esse paradigma que nós vamos assinar aqui no Sebrae de Santa Catarina é um início de um programa que pretendemos espalhar por todos os cantinhos aonde nós temos essa rica tarefa econômica que é produzida pelas mãos de homens e mulheres que hoje vivem principalmente na agricultura familiar. Ele tem uma importância muito grande porque ele traz assistência técnica para 900 famílias dos 3 estados do Sul. Né? Como é que está dividido essa abordagem, né? Esse trabalho de assistência técnica? Ele é um projeto piloto, ele tem duração de 12 meses e ele trabalha com 300 famílias em média por estado. Né? Então, cada estado escolheram as cadeias produtivas que mais se adequam ao trabalho a ser desenvolvido. No Rio Grande do Sul, principalmente depois das enchentes, na reconstrução, está sendo assim, muito interessante porque nós estamos resgatando novamente a questão dos agricultores ter de volta a sua produção. Então vai ser muito importante para os agricultores do Rio Grande do Sul. Temos possibilidade de ampliar esse projeto. Então parabéns, juntamente com José Fritz, que todo momento sempre provocava para que isso pudesse acontecer. O que tem o ditado? Quando o campo não planta, a cidade não janta. Então a importância da agricultura e da agricultura familiar, da produção de alimentos saudáveis. Nesse contexto, o presidente do Sebrae, Décio Lima, destaca a importância da agricultura familiar. Para vocês terem uma ideia, esse público corresponde a 77% hoje das propriedades brasileiras que produzem alimento. Ela responde por 23% de toda a produção alimentícia, dos quais o Brasil está ranqueado entre os primeiros países do mundo a oferecer alimento para a humanidade. Portanto, é um evento importante, porque o Brasil passa, junto com o MDA, com o Ministério da Agricultura, a ter um olhar para aquela produção que é saudável, aquela produção que garante um alimento para as crianças, para as mulheres, para os homens, para todos nós, de forma diferenciada nesse desafio que a humanidade, sobretudo, tem de enfrentar o ambiente tóxico da produção alimentar. Em coletiva da imprensa, realizada na sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a diretoria do Grupo Hoteleiro Português Vila Galé, liderada pelo seu fundador e presidente, Jorge Rebelo, fala sobre a sua rede de hotéis, analisa o potencial turístico catarinense e avalia possibilidades de investimentos no estado. A Vila Galé é uma empresa que tem quase 40 anos de idade e que começou por um hotel no Algarve. Nunca pensámos que íamos fazer um grupo hoteleiro. Eu, na altura, pensei apenas que íamos fazer um hotel. Eu tinha começado a minha vida como advogado, ganhei alguma experiência em projetos de construção e em projetos turísticos. Gostei imenso de ser advogado, não deixei a advocacia porque não gostava, não foi nada disso que se tratou, mas faltava-me fazer qualquer coisa mais palpável do que a advocacia. A advocacia, a gente trabalha muito com o papel e eu achava que me faltava realizar coisas que a gente materializasse, que a gente apalpasse, coisas tangíveis. E foi assim que nasceu a Vila Galé. Nós atualmente temos 45 unidades, temos 33 em Portugal, 11 no Brasil, uma em Espanha e outra em Cuba. Somos a 119ª maior empresa hoteleira do mundo. Temos um conjunto de produtos que vão desde o hotel tradicional até um hotel equestre, passando por hotéis dedicados a crianças, hotéis de convenções. No Brasil, especificamente, somos a maior rede de resorts do Brasil, um lugar que temos vindo a cimentar com um crescimento
quase que anual de novas unidades que funcionam no sistema Tudo Incluído, que é um sistema que é muito do agrado do cliente brasileiro, porque também permite uma programação e não ter que se preocupar com os consumos, as crianças, o picolé, o refrigerante, não é? E todos nós que somos pais é interessante e importante para nós. Hoje a Vila Galé no Brasil está presente em 7 estados brasileiros, né, com a forte presença no Nordeste. E é muito forte, quando se pensa em Vila Galé atualmente, é muito forte a nossa presença no Nordeste em resorts, em sistema em all inclusive. Mas a Vila Galé atualmente vem crescendo e vem trazendo novas submarcas, que é a nossa submarca Collection, que é um hotel com um segmento diferenciado, é um hotel boutique que tem um serviço personalizado para cada cliente. Então, recentemente a gente inaugurou o Vila Galé Collection no Cumbuco, no Ceará. Temos previsto ainda para esse primeiro semestre, no mês de maio, o Vila Galé Collection Ouro Preto. E ainda, esse ano, no estado de Belém do Pará, a gente vai estar inaugurando mais uma unidade da submarca Collection, que é o Vila Galé Amazônia, na cidade de Belém. Vila Galé, hoje em dia, em termos do nosso conceito, significa muito para o segmento de clientes família com crianças. Ou seja, foi um segmento em que a Vila Galé se especializou ao longo dos anos, foi um segmento que nós realmente criámos os primeiros resorts, tudo incluído no Brasil, nós democratizámos realmente esse produto no Brasil e criámos realmente um produto de sucesso que hoje em dia está disperso pelo Brasil inteiro. Nós temos aí hotéis em diferentes conceitos, trabalhamos com os resorts all inclusive, onde nós temos aí buffets temáticos com 7 noites diferentes de buffets. Temos dentro desses próprios resorts, temos hotéis, temos restaurantes que são da gastronomia local, que nós sempre damos ênfase à gastronomia local. Quando a gente chega em algum local, a gente trabalha a culinária local. Temos um restaurante que é de comida portuguesa, que é a cervejaria portuguesa. E temos também o Inevitável, que é uma gastronomia um pouco mais alta. Isso é o que a gente resume dos resorts. Depois temos os hotéis de cidades, com alguns restaurantes, com Inevitável, com Massa Fina e assim sucessivamente, né? A atividade mais visível é, de facto, a hotelaria. Mas nós temos a área agrícola, em que temos criação de gado, temos, portanto, a vinícola, 3 vinícolas, temos também uma parte imobiliária, até no Brasil também temos uma área imobiliária em que já fizemos muitos edifícios de escritórios, parques de escritórios, temos feito também residencial, algum, temos fruta, temos gado, temos azeite, enfim, fazemos várias outras atividades. Mas a principal é, de facto, e hoje a que me motiva mais é a hotelaria, é onde estamos a crescer mais. E Santa Catarina pode ser o estado brasileiro a receber os próximos investimentos da rede Vila Galé. Nós temos uma ligação muito forte com este estado, porque nós também temos uma ligação muito forte com os Açores. Os Açores têm tido um crescimento muito controlado, com uma valorização de tudo o que é tradicional. E nós, curiosamente, viemos também encontrar aqui, neste estado, um cuidado muito grande na preservação do que é natural e um grau de desenvolvimento e, de facto, um Brasil muito agradável. Eu devo confessar-vos que a primeira imagem é muito positiva e que nos agrada não fazer um só investimento, mas fazer mais que um investimento aqui neste estado. Nós vimos 3 hipóteses com mais 2 alternativas possíveis e, portanto, uma ou 2 vão dar certo, com certeza, não é? Vamos estudar. Agora, não podemos comprometer-nos para já, por uma razão muito simples, porque falta estudar e falta fazer o nosso trabalhinho de casa, não é? E vamos fazer isso, mas vamos dar uma resposta rápida e estamos otimistas que vai dar certo. E nós gostamos muito da visita que fizemos aqui e gostamos muito do Estado. Jorge Rebelo destacou a infraestrutura como fator determinante para o desenvolvimento do turismo. A infraestrutura hoje faz toda a diferença, mas eu gosto sempre de salientar aquilo que eu referi há pouco, que é, antes de mais nada, não é para os turistas, é para quem reside cá, para quem trabalha cá, para as empresas que estão cá. Essas é que precisam, antes de mais ninguém, são essas que precisam da infraestrutura. Depois,
Se nós tivermos uma boa infraestrutura, uma boa saúde, uma boa estrada, uma boa energia elétrica, um bom saneamento básico, os turistas também vão adorar e vêm mais. E vêm ver-nos e dizem, esta gente é civilizada. Se a gente tiver uma boa escola, a educação hoje é aquilo que o Brasil mais precisa. Uma aposta forte na educação. Isso faz parte da infraestrutura do país. O Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro português. No total, a rede de hotéis conta com mais de 24 mil leitos e cerca de 4.500 colaboradores. O grande valor que esta empresa tem são as pessoas que lá trabalham. Temos muita gente que vive a empresa. Aqui no Brasil, em Portugal, é igual. A gente trabalha connosco, nós temos mais de 5.500 pessoas a trabalhar connosco, motivadas, satisfeitas. E é uma festa. E a gente que trabalha de uma forma divertida. O grande segredo, sabe o que é? É motivar as pessoas, é dar-lhes dignidade, saber que elas fazem, não são números as pessoas são pessoas. E isto é uma atividade em que as pessoas são muito importantes. Eu posso fazer o melhor hotel do mundo, lindo de morrer, mas se as pessoas não forem boas a trabalhar nesse hotel, o hotel não vale nada. Vila Galé é um grupo maior do Brasil, um dos maiores do mundo, e tê-los aqui conosco, visitando áreas para potenciais instalações do Vila Galé é um privilégio. Claro, ainda não tem nada decidido, mas isso mostra o prestígio que Santa Catarina tem em relação a uma grande rede como essa e de que nós estamos no caminho certo. Agora essa dar continuidade às negociações e torcer que venha uma notícia positiva. A primeira edição de 2025 do Encontro de Ideias teve a participação do ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis, falando sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Promovido pela DVB e a Federação das Indústrias de Santa Catarina, o encontro também teve um painel para debater o acordo. Um evento de grande repercussão, com notícias importantes. Tivemos uma reunião prévia ali com a comitiva de Portugal. E mais do que falar sobre a questão do Mercosul, que é o tema principal, essa questão da nova geopolítica mundial, essa questão de tarifação e uma aproximação que foi criada pelo governador, junto com o secretário, o Paulo Bornhausen, uma aproximação realmente mais, digamos assim, firme de Portugal e Santa Catarina na troca de investimentos de comum acordo. É um evento importante. Extremamente oportuno receber na Casa da Indústria Catarinense e nossa querida Fiesc ao ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis. Ele vai compartilhar conosco a visão de Portugal a respeito do acordo Mercosul-União Europeia. Eu quero acreditar que a visão dele deve de ser endereçada de uma maneira positiva a reconhecer que o acordo é um marco extremamente relevante das negociações internacionais. Principalmente porque o ministro Pedro Reis tem se caracterizado na trajetória de vida profissional pela defesa intransigente da internacionalização de Portugal. Temos convicção de que existe uma área de sensibilidade muito forte no setor de agricultura, que é amplamente conhecida, ela não é novidade, ela já se remonta ao início, já há 30 anos se discutia a questão da agricultura no acordo, mas o momento exige uma outra retomada de posicionamento por parte da União Europeia. Acordos comerciais significa fazer concessões, porque se cada parte quiser defender os seus interesses puros, genuínos e legítimos, não se chega a lugar nenhum. Então, acordos comerciais significa sempre fazer concessões. E quem é que gosta de conceder? Nós somos movidos ainda culturalmente por essa questão de querer levar vantagem. Só que as vantagens têm que ser recíprocas. E para haver a reciprocidade, passa necessariamente
por concessões. Daí vai a necessidade de cada lado, cada parte, entender um pouquinho a parte do outro também. E assim que funciona o mundo das negociações comerciais e, sobretudo, as internacionais. Portugal e o Brasil são países irmãos. Há uma história, há uma cultura que nos une e o que faz com que os nossos principais responsáveis, em particular o Primeiro-Ministro de Portugal, tenha vindo reafirmar o nosso interesse com o Mercosul. Toda a relação com os países da América Latina, o crescimento que Portugal quer alavancar, passa também por esta relação e o reforço do Mercosul, daí as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Eu fui o negociador, em nome do Ministério da Economia, do acordo Mercosul-União Europeia, no período de 2019, quando nós conseguimos concluir o acordo, né? E naquele momento o acordo só não foi enviado para o Parlamento Europeu para que ele pudesse ser aprovado, por conta de uma série de dificuldades que incluíram, por exemplo, eleições num dos principais países do Mercosul, que era a Argentina, e depois teve a eleição do Alberto Fernandes, que era contrário ao acordo. Você teve toda aquela crítica ao Brasil por conta de proteção ambiental, na minha opinião uma crítica indevida, que era uma crítica emitida sobretudo por protecionistas franceses, né? E aí depois você teve também a mudança de presidente no Brasil. Então tudo isso parecia que o acordo não ia ser aprovado, não iria adiante. Só que com a eleição do presidente do Trump nos Estados Unidos o ano passado, a própria Europa decidiu se mexer, porque ela sabe que ela também vai enfrentar uma conversa muito dura à mesa de negociação com os americanos. Então o acordo foi reconcluído no ano passado. Eu estou razoavelmente otimista que ele tem grandes chances agora de ser aprovado no Parlamento Europeu e aprovado nos parlamentos do Mercosul. Eu acho super importante para os europeus e para nós. Um grande ponto que o Brasil tem em relação ao Mercosul é a questão logística, né? E o ajuste para fornecimento com frequência. Então esse é um ponto muito favorável para nós. A indústria ela se torna mais competitiva com o dólar um pouco mais apreciado. Então são esse fator. A Argentina hoje ela passa a se tornar novamente muito atrativa para a cadeia têxtil brasileira. Então nós, por exemplo, na Karsten, hoje o principal mercado de exportação da Karsten é a Argentina, né? Na Renovil nós estamos desenvolvendo as estratégias para tornar a Argentina o nosso principal mercado de exportação. Então isso vem com certeza a fortalecer o nosso trabalho de exportação e fortalecimento da cadeia têxtil de Santa Catarina, que ela é muito importante, né? A gente tem uma perspectiva muito otimista para a atividade econômica brasileira como fruto de um acordo de comércio com a União Europeia. Por quê? Porque a maioria dos produtos que nós passaríamos a importar da Europa, ou que teriam algum ganho para a Europa, são produtos que a gente já importa de outros países. Então isso não limita a capacidade produtiva brasileira, ao contrário, há um ganho de comércio internacional que aumenta a produtividade daquilo que é produzido aqui. Então a gente tem desse ponto de vista uma perspectiva positiva das importações. Das exportações ainda melhor, porque a gente teria diminuídos um conjunto de barreiras que nos impedem acessar um mercado de alta renda, promissor e que permite inclusive melhorias dos produtos que são realizados aqui. Dessa maneira, a nossa perspectiva de impacto é muito positiva. O Mercosul, quer queiramos, quer não, é o Brasil. O Brasil tem aqui um peso num mundo que vivemos um momento de tanta incerteza, um momento em que as regras do passado são postas em causa todos os dias. Esta é uma oportunidade para o Mercosul, mas também é uma oportunidade para a Europa. Nós temos aqui a capacidade de desenvolver políticas completamente diferentes daquelas que fizemos em dois sentidos. E hoje há a abertura, a política dos Estados Unidos está a levar a uma abertura por parte da Europa e daqueles que mais resistência ponham a este processo. Penso que estão criadas as condições para um momento histórico. Vamos andar 200 anos para trás, ou seja, aquilo que foram relações privilegiadas, feitas por Portugal e Espanha na América do Sul, vão voltar a ser feitas por toda a Europa, pela Alemanha, pela França, pelos grandes países, pelos países nórdicos. E esta é uma oportunidade que não pode ser perdida e é uma boa resposta ao desequilíbrio que se vive no mundo. Nós, no passado, durante a Guerra Fria,
tínhamos o terror do equilíbrio e hoje vivemos o desequilíbrio do terror no mundo, com vários conflitos. A América do Sul e a Europa podem dar aqui um passo decisivo para uma nova visão de relações, acima de tudo relações económicas, feito por pessoas e feito por empresas. O mercado europeu hoje ele é dominado, né, pelo Oriente e pelo Médio Oriente. Então não temos como competir com Turquia. A Turquia tem uma grande vantagem logística, que ela está perto da Europa, né? Índia, China, Bangladesh e hoje uma das grandes fronteiras têxteis é o Vietnã, né? Então quando nós fazemos pesquisa de produto na Europa e também nos Estados Unidos, mas mais Europa, nós vemos que estes países hoje são extremamente competitivos, com tecnologia, com produto, com agilidade e, obviamente, custo, né? O Brasil não tem uma estrutura de custo para competir com a Europa nem com os Estados Unidos. A cadeia têxtil não tem competitividade de custo, então ela tem que oferecer diferenciação, né? E uma dessas diferenciações são produtos que lá não se faz e em volumes ajustados ao mercado e velocidade. E o programa de hoje termina aqui. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.